Nesta aula vamos falar sobre o backlog do produto. Enquanto estávamos pensando no roadmap, nós tínhamos grandes entregas e grandes funcionalidades que envolviam o lançamento de um produto para o mercado. Agora nós queremos fazer o nosso desenvolvimento ágil e devemos criar um backlog do produto específico para a execução desta equipe com o Scrum. Nós vamos utilizar uma técnica de priorização chamada Moscou. Eu vou descrever cada uma das etapas dessa técnica de priorização, mas antes disso é preciso entender que o backlog ele é refinado e também elaborado ao longo do tempo. Nós começamos com grandes ideias ou temas que não estão ainda muito detalhados, como se fosse uma pirâmide. Temos grandes blocos e esses blocos vão sendo quebrados em bloquinhos para que possamos executar dentro das sprints do nosso projeto ágil. As sprints são blocos de tempo para a execução de um incremento do produto. Você pode criar sprints de 1 a 4 semanas, mas uma vez definido o tamanho da sua sprint, não podemos mais modificá-lo ao longo do tempo. Suponha que no nosso projeto nós temos sprints de 2 semanas. A cada 2 semanas devemos entregar um incremento funcional daquele nosso projeto. E antes de definir as próprias entregas de uma sprint específica, precisamos pensar nas entregas do produto como um todo. Esse é o backlog. O backlog, portanto, envolve temas, funcionalidades e não apenas as coisas relacionadas ao uso do nosso cliente e usuário, mas também temas relacionados à infraestrutura, segurança, preparação, entre outros aspectos que são necessários para o funcionamento do nosso projeto também. O backlog deve conter essas entregas num nível de detalhamento que possam ser movidas para as nossas sprints, que é o que chamamos de definição de pronto. Vamos pensar agora no nosso exemplo do aplicativo de e-mail e calendário novamente. Ou poderia ser qualquer outro tipo de solução que queremos desenvolver com o nosso projeto ágil. Eu tenho que criar grandes blocos e, nesse caso, seriam e-mails, calendários, tarefas. Depois eu vou quebrar esses grandes blocos. Dentro de e-mails, eu quero ser capaz de enviar, receber, adicionar anexos, quero ser capaz de pesquisar esses e-mails. E aí, quando vou fazendo esse refinamento do meu backlog do produto, posso pensar até em outras áreas, porque quando me veio à mente pesquisar os e-mails, na verdade eu quero pesquisar todos os itens e talvez isso seja um bloco separado de pesquisa que vai servir para pesquisar em calendários, pesquisar nos e-mails e pesquisar nas tarefas. À medida em que você estiver discutindo o backlog do produto junto com a sua equipe e com o cliente, você terá uma clareza cada vez maior de cada um desses componentes que fazem parte do produto final. É muito importante que cada item do nosso backlog do produto seja definido e estimável. Uma vez que você criou o seu backlog, este processo de refinamento ou grooming vai acontecer ao longo do tempo. A próxima etapa é priorizar todas essas entregas, histórias, temas e épicos que temos como parte do nosso backlog. Isso é feito em relação ao valor gerado para o nosso cliente. E a técnica Moscou, que eu mencionei anteriormente, é bastante útil para isso. Essa técnica define must-have, as coisas que você precisa ter obrigatoriamente, e essas são as mais prioritárias, que estarão no topo do nosso backlog. Nós temos as coisas que são necessárias em termos de valor, mas não obrigatórias, que chamamos de should have, e elas vêm logo em seguida na prioridade do nosso backlog. Temos ainda coisas que nós gostaríamos de ter, mas que não são necessárias e nem obrigatórias. Essas nós chamamos de could have, poderíamos ter. São funcionalidades adicionais que, se houver tempo, nós vamos incluir no nosso produto. E também temos ainda os won't have, as coisas que nós excluímos do nosso backlog e que não vamos fazer. Portanto, obrigatórias, necessárias, desejáveis e as que nós excluímos e não fazem parte do nosso backlog.
Nós podemos modificar essa priorização ao longo do tempo, caso as necessidades do cliente ou do projeto sejam alteradas. Mas é muito importante que o foco dessa priorização seja sempre no valor. Lembre-se que a gestão ágil de projetos tem um tempo fixo, isto é, um número de sprints, e as sprints são um período fechado, recursos fixos, as pessoas dedicadas à nossa equipe ou os recursos necessários, mas que o escopo é variável, posso entregar mais coisas ou menos coisas. Essa é a principal mudança da gestão ágil em relação à gestão tradicional, porque na gestão tradicional nós fixamos o escopo, realizando todas as definições do produto completo antes de começar a executar qualquer coisa, e como resultado nós temos que o prazo é variável e que o custo também é variável. Em um projeto ágil, podendo modificar o nosso backlog, nós temos a vantagem de maior velocidade e também de fazer o detalhamento somente próximo da execução. Feita a priorização utilizando a técnica Moscow, nós vamos pegar aqueles componentes mais importantes e começar a realizar as estimativas. Essas estimativas são feitas de maneira relativa, como veremos em próximas aulas. E aí sim, temos os tamanhos comparados de cada um desses blocos de funcionalidade e vamos mover esses blocos para as próximas sprints. Dentro da sprint, como você também vai ver em uma próxima aula, nós teremos o detalhamento das tarefas e a divisão ainda mais detalhada para que consigamos realizar dia após dia as entregas e concluir um incremento do nosso produto ao final da sprint. Você verá tudo isso nas próximas aulas. Até lá!